Olá pessoal, meu nome é José Rocha, eu sou especialista em solos e nutrição florestal e gostaria de conversar com vocês um pouquinho hoje sobre potencial produtivo. Gostaria de discutir quais são os principais pontos que afetam a resposta para a famosa pergunta: vai dar quanto de IMA? Quanto que essa fazenda pode produzir de IMA? Tá? Nós da Geplant temos uma abordagem um pouco diferente para responder essa pergunta. Nós usamos a abordagem ecofisiológica. O que é isso? Basicamente, nós quantificamos quanto dos recursos de crescimento estão disponíveis numa área, tá? Colocamos isso num modelo ecofisiológico. Um modelo nada mais é do que uma equação matemática que simplifica um processo de crescimento vegetal, tá? E conhecendo essa quantidade do recurso disponível, nós conseguimos falar com um nível alto de assertividade qual que é o potencial produtivo e, consequentemente, responder a famosa pergunta: vai dar quanto? Tá? Quem trabalha com nutrição florestal, com recomendação de adubação, sempre se depara com a pergunta de: eu vou adubar para produzir quanto? Qual que é a minha expectativa de produtividade? Particularmente, eu não gosto muito do termo expectativa de produtividade, porque ele dá a entender que é quanto eu quero produzir. E, na verdade, não é o quanto eu quero produzir, é quanto o meu ambiente, junto com a genética que eu estou trabalhando, me permite produzir em uma determinada área. Tá? Então, só relembrando, para a gente conseguir responder essa pergunta, vai dar quanto de IMA? Nós precisamos de relembrar quais são os principais fatores do crescimento vegetal. Quais são eles? O que uma planta precisa para crescer? Uma planta precisa para crescer temperatura, água, luz e nutrientes. Esses são os fatores de crescimento vegetal. E só relembrando da lei do mínimo, que quem trabalha com nutrição conhece muito bem, o crescimento vegetal ele é limitado pelo recurso, desses 4 recursos, pelo recurso que está em menor disponibilidade em relação ao que a planta precisa. Por exemplo, se estiver faltando água, não adianta eu ficar adubando. O que está faltando é água, não vai produzir mais por eu estar adubando mais. Por quê? O fator limitante, a tábua do baú que está vazando a minha produtividade é água, não é nutrição. Tá? Por isso que conhecer o potencial produtivo é de grande importância. Primeiro, para eu fazer a minha análise de viabilidade do meu projeto, para eu saber quanto que eu vou ter que recomendar de fertilização, tá? Para a gente realmente poder alinhar e ter uma expectativa de produtividade, e aí usando o termo expectativa de produtividade, muito próximo da realidade que o ambiente me permite produzir. Voltando aos recursos de crescimento: água, luz, nutriente, temperatura. Tá? Temperatura é uma característica local, nós temos que usar bases climáticas, informações para saber qual que é a temperatura média e como que o nosso material genético responde a essa temperatura média. Tá? Luz também é uma característica fixa, depende da posição geográfica que nós estamos. Tá? Agora, nutriente. Nutriente, nós fazemos a recomendação de fertilização para que não falte nutriente. Então, normalmente, o nosso potencial produtivo não é limitado pela disponibilidade de nutriente, porque nós vamos fazer a fertilização. Nós vamos repor os nutrientes que estão faltando. Tá? Normalmente, nas regiões tropicais, o que mais limita esse potencial produtivo é a disponibilidade hídrica, disponibilidade de água. Tá? E quando nós falamos de disponibilidade hídrica, nós temos que levar em consideração quanto que vem do céu, quanto que cai via chuva e quanto que o solo consegue reter e disponibilizar nos períodos que não tem chuva. Como vocês já viram, eu estou dentro de um buraco, estou dentro de uma trincheira, então, obviamente, nós vamos falar um pouco da contribuição do solo nessa disponibilidade hídrica. Tá? O solo funciona como um grande reservatório de água. Por exemplo, nós estamos numa região aqui que já tem umas 2 semanas, apesar de nós estarmos no finalzinho do verão, nós estamos numa região onde faz mais de 2 semanas que não chove. Mas as plantas que estão aqui no entorno, elas estão acessando a água que está disponível no solo. Então o solo funciona como uma grande caixa d'água. Tá? A essa capacidade do solo em reter água e disponibilizar essa água quando não está chovendo para as plantas, nós chamamos de CAD. Tá? CAD é o tamanho dessa caixa d'água, o tanto de água que o solo consegue disponibilizar para as plantas. Tá? Quanto mais sazonal for o clima, ou seja, quanto mais longo for o período de seca, o período que eu não tenho chuva, maior a importância dessa capacidade de armazenamento de água no solo
e mais essa capacidade de armazenamento de água no solo vai limitar a produtividade. Tá? Numa região onde chove dia sim, dia não, pouco importa se eu tenho um solo com uma grande capacidade de retenção de água ou um solo com uma baixa capacidade de retenção de água, porque eu tenho água o ano todo vindo em forma de chuva. Agora, se eu caminho mais para a região central do país, para o bioma cerrado, onde a chuva é concentrada aí em 4, 5, 6 meses do ano, e eu tenho aí 3, 4, 5, às vezes 8 meses de déficit hídrico no ano, tá? Quanto maior a capacidade de armazenamento de água do solo, maior o potencial produtivo desse solo. Tá? Então é isso. CAD é de extrema importância e a sua importância aumenta de acordo com a duração do período seco. Tá? Quais são os fatores que afetam a CAD de um solo? Então nós estamos num perfil aqui de um solo. Eu não gosto de pensar que exista o solo perfeito. Tá? Eu sei que solo perfeito não existe. Todo solo possui potencialidades e limitações, mas nós estamos diante de um perfil de solo que se aproxima muito do solo perfeito. Nós estamos na frente de um latossolo vermelho escuro. Tá? Então é um solo, como vocês podem ver, bem profundo. Nós estamos com uma trincheira aqui de 2 metros de profundidade. Não chegamos nem próximo do horizonte C desse solo, não chegamos nem próximo do material de origem dele. Tá? Então é um solo bastante profundo. Tá? Além disso, como nós podemos ver no perfil do solo, é um solo muito bem estruturado, apesar de ser um solo que está empobrecido pelo cultivo de alguns anos aqui, está empobrecido em matéria orgânica, mas é um solo muito bem estruturado, tá? E que nós vamos ver um pouquinho mais adiante, que tem um teor de argila bastante elevado. É um solo que está no limite entre o solo argiloso e muito argiloso. Está na casa dos 60% a 70% de argila, tá? Então é um solo com muita argila. Vamos lá, eu falei algumas características do solo aqui para vocês, mas quais são as principais características do solo que afetam a sua capacidade de reter água e disponibilizar a água para as plantas? Tá? Quais são essas características? A primeira delas é quanto que esse solo consegue armazenar de água a cada centímetro dele. Tá? Isso é afetado principalmente por teor de argila do solo. Quanto mais argiloso é o solo, mais água ele consegue reter até um dado limite. Tá? Segundo ponto, pelo grau de estruturação do solo, que nós já comentamos, o quão bem estruturado o solo está. Tá? Quanto melhor estruturado o solo tiver, mais água ele consegue reter e disponibilizar para as plantas. Solo compactado, solo sem desenvolvimento estrutural, solo com estrutura maciça, tem uma capacidade de armazenar água muito menor do que um solo bem estruturado. Tá? E além disso, o teor de matéria orgânica. Tá? Teor de matéria orgânica só tem benefício no solo, nós sabemos, tá? Mas quanto mais matéria orgânica, maior a capacidade do solo em armazenar água. Tá? A importância da matéria orgânica para a CAD aumenta quando o meu teor de argila vai diminuindo. Nos solos arenosos, que são os solos mais difíceis de construir matéria orgânica, a matéria orgânica tem uma importância ainda maior para a capacidade de armazenamento de água no solo. Tá? Então vamos lá. Como que eu quantifico a capacidade de armazenamento de água desse solo? Primeiro fator de grande importância do solo, eu vou olhar qual que é o teor de argila desse solo. Tá? Estou aqui no horizonte B, coletando uma amostra para a gente analisar. Tá? Quando a gente fragmenta, só de pegar o solo na mão, só de reparar que a mão vai ficando suja, a gente já consegue ver que é um solo que tem bastante argila. Tá? Mas nós analisamos a argila realmente, óbvio, mandando para o laboratório e pegando o resultado da análise, mas é sempre importante fazer um teste aqui no campo, fazer essa avaliação local, até porque posso ter problemas na minha amostra, posso ter algum erro no laboratório, que vem algum resultado que não condiz com o que a gente observou no campo. Então é sempre interessante a gente fazer esse teste. É sempre importante sujar a mão quando se vem para o campo. Tá? Então o teste consiste em trabalhar bem a amostra com a faca, tá? Para vocês romperem todos os agregados, os microagregados que tem no solo. Tá? Isso é de extrema importância nesse tipo de solo em específico, justamente porque é um tipo de solo com muita argila, que tem muito microagregado.
Então a primeira sensação quando você faz o teste da análise da textura, o teste da textura entre os dedos, é que parece que tem até areia nesse solo, mas quando você trabalha bem a amostra, você vê que não tem nada de areia, tá? É basicamente, nada não, né? Mas tem muito pouca areia nesse solo, e essa sensação de areia nada mais é do que os microagregados que tem no solo. Quando você vai rompendo ele, você começa a perceber que é um solo que tem um teor de argila bastante elevado. Tá? Fazendo o teste entre os dedos, é muito difícil sentir a areia aqui nele, ou seja, é um solo com muita argila. Tá? É um solo que está na casa dos 60%, 70% de argila, como eu comentei. Tá? Além disso, dá para perceber que é um solo que tem uma alta pegajosidade, tá? Um solo muito pegajoso, tá? E além disso, um solo bem plástico, um solo que, ou seja, é um solo que é de fácil compactação, tá? Apesar de ser um solo que tem uma estrutura bem desenvolvida aqui, como nós vimos, tá? Que a argila favorece esse desenvolvimento estrutural, é um solo que é facilmente compactado. Então eu tenho que tomar bastante cuidado quando eu estou manejando ele, tá? Então, é um solo que tem um alto teor de argila, tá? Só explicando como a argila afeta a CAD, tá? A CAD nada mais é do que a diferença entre dois conceitos importantes aí que nós estudamos em física do solo. CAD é a diferença entre a capacidade de campo e o ponto de murcha permanente do solo. Vamos lá, o que é capacidade de campo? É a capacidade máxima de água que esse solo consegue reter. Como que eu faço esse teste? Eu pego uma amostra indeformada desse solo, uma amostra que preserva a estrutura desse solo, e começo a pôr água. Começo a pôr água, igual o vaso de planta que a gente tem em casa. Quando o vaso começar a pingar embaixo, eu paro de colocar água, espero ele parar de pingar. No momento que ele parou de pingar, ele está retendo a quantidade máxima de água que ele pode reter. Essa é a capacidade de campo de um solo, tá? Ou de um vaso. Essa é a forma de eu medir ela, tá? O que é o ponto de murcha permanente? Agora você imagina que o seu vaso lá, a planta começa a absorver água e transpirar água, absorver água e transpirar água. Vai chegar um ponto que o solo não vai ficar completamente seco, mas vai chegar um ponto que a planta não consegue retirar mais água do solo. Ela chegou no limite, ela tirou toda a água que ela conseguiria tirar. Ainda vai sobrar um pouquinho de umidade, mas a planta não consegue tirar essa umidade. Tá? Então esse ponto nós chamamos de ponto de murcha permanente. Tá? Se nós analisarmos, quanto maior o teor de argila do solo, maior é a capacidade de campo dele. Tá? Ou seja, mais água ele consegue armazenar. Só que, quanto maior o teor de argila, especialmente quando o solo começa a passar de 30%, 40%, 50% de argila, eu começo a aumentar muito o ponto de murcha permanente. Ou seja, esse é um solo com 60%, 70% de argila, é um solo que possui muita água fortemente absorvida nele. Ou seja, a planta tem água nele, mas a planta não consegue acessar. Tá? Então, acima de 30%, 40% de argila, o aumento no teor de argila não traz um ganho em CAD. Então, essa é a relação. A CAD de um solo aumenta de acordo com o teor de argila e tende a estabilizar nos 40%, 50%, nos 30%, 40% de argila. A partir daí, aumentar o teor de argila não me traz ganho na CAD. Tá? Mas, mais uma vez, nós estamos nesse latossolo vermelho, tá? Que tem um teor de argila elevado e possui uma alta capacidade de armazenamento de água. Para vocês terem uma ideia em termos quantitativos, esse solo armazena em torno de 1,2 até 1,3 milímetros a cada centímetro de solo. Tá? 1 milímetro nós sabemos que é 1 litro por metro quadrado, então esse solo armazena, a cada centímetro dele, ele armazena 1,2 litro, 1,3 litro de água. Tá? Bom, essa é a capacidade que ele tem de retenção de água. A próxima pergunta que vem é, qual que é a profundidade efetiva dele? Quantos metros de profundidade a raiz da planta consegue acessar? Tá? Nós fomos aqui com a nossa trincheira até 2 metros e não achamos esse limite. Tá? Diversos estudos mostram que grande parte das raízes do eucalipto estão concentradas nos primeiros metros do solo. Então até 3 metros de profundidade. Tá? Mas eu posso considerar que
aonde eu tenho exploração de raiz, eu vou ter a planta absorvendo essa água que está armazenada a cada centímetro do meu solo. Tá? Então nós estamos diante de um perfil de solo que tem uma das maiores capacidades de retenção de água que nós conhecemos, uma das maiores CADs que nós conhecemos. Ou seja, em termos de retenção de água, esse é o solo que vai ter a maior produtividade e referência de toda a fazenda, porque é um solo que é profundo, não possui limitação para o crescimento radicular, tem uma camada um pouco compactada aqui próximo dos 40 centímetros, característica do cultivo do passado dele, tá? Mas é um solo que nós podemos ver aqui que ele não tem limitação nenhuma, não tem nenhuma camada de impedimento aqui para o crescimento radicular. Então a raiz vai crescer no máximo de profundidade que ela conseguir. Então ela vai conseguir explorar aí 2, 3 metros de solo com abundância e aproveitar toda essa água. E é um solo também que retém muita água a cada centímetro dele. É um dos solos com as maiores CADs possíveis. Bom pessoal, mudamos um pouquinho o ambiente. Vejam a importância de conhecer bem o solo que a gente está trabalhando. Nós estamos numa fazenda, numa propriedade que basicamente atualmente é agricultura e pecuária, e ela vai ser convertida para a produção florestal. E nós fomos chamados para responder, dentre outras coisas, responder a pergunta de quanto vai dar de IMA. Tá? Nós estávamos naquela trincheira anterior, naquele perfil lindo de um latossolo vermelho, bem profundo, tá? E nós andamos menos de 1000 metros em linha reta. Então nós estamos a menos de 1000 metros em linha reta e chegamos nessa realidade que vocês estão vendo aqui. Tá? Obviamente essa grande diferença de solo é resultado de uma diferença do material que deu origem a esse solo. Tá? Mas voltando ao assunto inicial que nós estávamos conversando, que é CAD, capacidade de armazenamento de água do solo, vejam a diferença desse perfil. Aqui nós estamos num perfil de neossolo, tá? Então um solo que não tem horizonte B, é um solo que o horizonte A dele tem algo perto de 25, 30 centímetros, e depois nós já chegamos num horizonte C, que é formado, o solo é formado por um arenito, é uma rocha bem macia, bem mole, tá? Só que limita e muito o crescimento radicular. Tá? Então eu tenho poucas raízes aqui crescendo nessa mistura de rocha, do material de origem, e um pouco de solo que está sendo formado aqui. Mas em grande maioria aqui é o material de origem desse solo. Tá? Então, esse solo, ele, além de possuir uma profundidade efetiva muito menor, então nós saímos de um solo que tinha mais de 3 metros de profundidade efetiva, para um solo que tem 30 centímetros de profundidade efetiva. Tá? E além disso, se nós olharmos a textura desse solo, como o material de origem dele mudou bastante, tá? Se nós olharmos a textura desse solo, nós estamos em um solo que tem, obviamente, um pouco de argila, mas é um solo bem mais arenoso. Tá? Então nós vamos trabalhar ele aqui um pouco, para nós podermos determinar a textura dele, tá? Mas é um solo que está longe daquele solo argiloso, muito argiloso, que nós vimos anteriormente. Tá? Vejam que ele nem suja a minha mão. Lembra do que os antigos falavam, que terra boa é aquela que suja a roupa? Essa daqui não suja a roupa. Então é um solo que tem bem menos argila, uma plasticidade muito menor, uma pegajosidade muito menor. Consequentemente, é um solo que tem uma resistência à compactação muito maior. É óbvio, é difícil compactar um solo arenoso ou um solo de textura média, tá? Mas é um solo que tem uma capacidade de retenção de água muito menor. Então, trabalhando ele, muito mais fácil trabalhar o solo, tá? Ele tem muito menos daqueles microagregados para a gente romper enquanto a gente trabalha. Se nós analisarmos, é um solo aí de textura média, mais próximo do limiar de arenoso. Então, um solo que deve ter algo aí próximo de 20% de argila. Ou seja, a capacidade de retenção de água desse solo,
A do outro que nós vimos, eu comentei que está na casa de 1,2 litro, 1,3 litro, ou seja, 1,2, 1,3 milímetros a cada centímetro de solo. Aqui nós estamos falando de um solo que tem uma capacidade de retenção de água na casa do 0,6, 0,5, 0,6 milímetros, ou seja, metade. Cada centímetro de solo retém metade da água que aquele outro solo retém, tá? E além disso eu tenho uma profundidade muito menor, tá? Então nós estamos com o mesmo clima, nós estamos muito próximo do outro ponto, tá? Então, ou seja, nós temos o mesmo clima, podemos utilizar a mesma genética, mas o potencial produtivo dessa área aqui vai ser muito inferior ao potencial produtivo daquela outra área que nós estávamos vendo. Isso porque a nossa capacidade do solo armazenar água e disponibilizar para a planta no período seco aqui é muito menor. Tá? Então, recapitulando, trazendo alguns conceitos que nós vimos hoje. Tá? Então, para conhecer o potencial produtivo de uma floresta, tá? Para responder a pergunta quanto vai dar de IMA, é extremamente importante nós conhecermos e quantificarmos os fatores de crescimento, que são temperatura, luz, água e nutrientes. Tá? E aí nós demos um peso maior para água, porque nutrientes nós vamos fornecer via adubo, luz é uma característica que a gente não vai conseguir mexer, e temperatura também não. Temperatura é refém da posição geográfica que nós estamos. Tá? Então nós demos uma ênfase muito maior para água. Tá? E nós falamos que água não é só o quanto chove, e sim o quanto chove, o quão bem distribuída está essa chuva, e quanto de água meu solo consegue reter. Tá? Lembrando, sempre quando a gente fala de água, é sempre essa interação. Chuva, evapotranspiração, né, temperatura e radiação, e solo que nós temos que analisar. Tá? Se essa diferença, esses dois perfis de solo que nós comentamos, estiver num ambiente onde chove dia sim, dia não, a chuva é bem distribuída ao longo do ano, tá? O potencial produtivo desses dois ambientes não vai ser tão diferente, vai ser muito próximo. Agora, se esses dois solos estão numa região que tem uma sazonalidade de precipitação muito grande, essa diferença no potencial produtivo vai ser muito maior. Tá? Então, esse era o objetivo do papo de hoje. Só um adendo antes da gente finalizar, que é falar de água em floresta, eu tenho que olhar clima, eu tenho que olhar solo, mas eu também tenho que olhar relevo da região, porque o relevo afeta bastante a disponibilidade hídrica, tá? Especialmente dois fatores do relevo. O primeiro fator é em qual posição do relevo que nós estamos. Por exemplo, essa trincheira aqui, ela está bem no divisor de águas da bacia, então está na parte mais alta do relevo. É uma região onde a água que vem aqui, ela vem só da chuva, ela não recebe água das porções que estão acima dela. Se nós estivéssemos com essa mesma trincheira numa posição intermediária do relevo, tá? Essa porção intermediária do relevo poderia receber água das porções de solo que estão acima, porque a água infiltra, chegaria no topo da rocha, tá? E não infiltraria mais, tem dificuldade para infiltrar. Então ela caminha no sentido horizontal, sentido paralelo à superfície do solo, ela caminha no sentido da nascente. Isso é o que nós damos o nome de lençol freático. Tá? Então esse lençol freático caminha. As porções abaixo do solo recebem água das porções acima de solo. Tá? E outro fator extremamente importante, especialmente nas regiões onde eu não tenho isso, onde eu não tenho limitação de crescimento radicular pela presença do material de origem, ou seja, região de relevo suave ondulado, solos de textura média, arenosa, tá? Eu tenho também que analisar qual que é a altura, qual que é a distância que eu estou da nascente mais próxima, é o que nós chamamos de range, porque isso vai determinar se a minha floresta de eucalipto tem ou não acesso ao lençol freático. Tá? Diversos estudos já mostraram que sim, a floresta consegue acessar o lençol freático, ela não absorve água do lençol freático constantemente, lembra? O lençol freático está profundo, é muito custoso para a planta pegar essa água lá embaixo e trazer até a superfície. Não custoso em termos energéticos, mas é difícil, é um processo fisicamente difícil. Tá? Então a floresta sempre vai dar preferência de absorver a água da superfície do solo. Ela só vai absorver água em profundidade, só vai absorver água do lençol se ela estiver próxima ao lençol
Ou seja, se ela estiver plantado em umas áreas de range mais baixo, mais próximo da nascente, tá? E se ela estiver passando por um período seco, tá? É nesses períodos secos que a floresta absorve, e o lençol freático não fornece água pensando em crescimento da floresta, mas fornece água pensando em sobrevivência da floresta. É uma água que dá uma sobrevida no caso de uma seca muito prolongada. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado e aproveitado um pouco do conteúdo. Um abraço.